Boa tarde. Vou fazer o vídeo de continuação da mirtazapina, tá? Só relembrando, tá? A mirtazapina, ela tem efeito antagonista em receptores noradrenérgicos e serotoninérgicos, tá? E efeito antagonista alfa-2 em neurônios pré-sinápticos, tanto serotoninérgicos como noradrenérgicos, tá? Isso é um efeito que proporciona um efeito antidepressivo independente do antagonismo de outros receptores. Não é um efeito meio único, né? Ele bloqueia principalmente a 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3, né? Que, lembrando, né, que beneficia aquele paciente que pode ter efeito colateral de outra medicação, com náusea, vômito, mal-estar gástrico, né? Fiz outros vídeos sobre esses receptores, né? Não todos ainda, não acabei, né? Então, ele faz tanto o antagonismo alfa-2 do neurônio que é um autorreceptor, o alfa-2, tá? Tanto do neurônio serotoninérgico quanto noradrenérgico, tá? Ele é um autorreceptor controlando a quantidade de neurotransmissores que vão ser liberados. Então, se o neurônio pré-sináptico ele está liberando muito, tá? Aquele neurotransmissor que extravasa da sinapse, ele vai no autorreceptor, liga nele, tem um efeito agonista, liga e faz com que o neurônio pré-sináptico libere menos dessas substâncias, né? O que o Stahl fala no combustível de foguete da Califórnia, né? Que ele usa o exemplo de acelerar e romper o freio. Romper o freio seria isso, né? Nesse efeito no alfa-2, né? Então, é uma medicação, né? Que pode mitigar sintomas como falta de sono, né? De outras medicações, né? Quanto uso associado, né? A elevação da dose, né, se recomenda de fazer a cada semana ou a cada 2 semanas, tá, de 15 miligramas, tá, mas eu não faço isso na prática do dia a dia, tá, porque é uma medicação que o paciente bem educado, eu digo educado de psicoeducação, quando eu faço uma boa psicoeducação, o médico faz, ele não vai ter problemas maiores com a hipotensão, a sedação extra que a medicação vai causar, tá? Lembrando que a gente usa aquela dose 7,5 também, tá? Que ela, muitas vezes, ela tem efeito mais sedativo que a de 15, né? E doses maiores não necessariamente têm efeitos mais sedativos que a de 15, né? Pode ser o contrário também, tá? Então, assim, os agentes, assim, que a gente pode combinar várias medicações, né? Olha, a venlafaxina ficou consagrado em função do estudo, né? Mas por que não desvenla, né? Tem a diferença entre a venla e a desvenla é que a desvenla tem um efeito um pouquinho mais noradrenérgico em relação à venlafaxina, tá? Bupropiona também, a gente sabe, tem um efeito legal, tá? Eu utilizo, inclusive, esse efeito que tu pode fazer de combustível, né? Com os tricíclicos, né? Que são, digamos, duais, mais antigos, né? E com mais potência e mais início de ação mais rápido. E que proporcionam, às vezes, um tratamento para uma enxaqueca, para uma dor crônica ao mesmo tempo, né? Já em doses muito baixas, ao mesmo tempo que tu bota algo bem potente como a mirtazapina com pouco efeito colateral. Então tu tem uma combinação ótima com poucos efeitos colaterais e tu pode pegar sintomas que não, acessórios e sintomas que não especificamente tem a ver com a especialidade. Tu já dá uma ajudinha pro neuro ali na questão da enxaqueca, na questão pro reumato ali, para a questão das dores, enfim, por aí se vai, né? Então, assim, algumas particularidades dele, né, que eu não falei, tá? Ele não precisa pedir exames, tá? Mas eu peço principalmente feito o perfil metabólico do paciente, tá? Ele pode baixar o nível de leucócitos, tá? Ele pode fazer umas discrasias sanguíneas, né, como leucopenia, né, ou granulopenia, né.
E muitas vezes isso é sentido pelo paciente no início, passageiro, com sintomas gripais, né? Então, assim, o efeito que engorda principalmente é o efeito em histamina, como eu já tinha falado, mas não tinha falado que a soma dele em 5-HT2C também faz engordar, né? Boca seca, constipação, aumento de apetite, sonhos anormais, confusão, são alguns efeitos colaterais assim notáveis no início, alteração da função urinária, né? E ele tem uma segurança, tá? Boa. Ele é substrato da 2D6, 3A4 e 1A2, tá? Porém, ele é substrato, tá? Mas ele não inibe nenhuma dessas, tá? Talvez esteja exagerando, mas não é considerável o efeito, sendo muito utilizado aqueles pacientes polimedicados ou mesmo em paciente com CA de mama, que tu tem que cuidar muito por causa do tamoxifeno e companhia, né? É uma medicação que dá para ser utilizada em companhia da desvenlafaxina, por exemplo, né? Que ela já tem menos interação nesse sentido que a venlafaxina, né? Cuidar a interação com o tramadol, né? Diminui o limiar convulsivo, né? Pode causar fotossensibilidade, tá? Evitar o uso do álcool, pode aumentar a sedação. Deixa eu ver o que mais posso falar sobre ele, né? Então, existem estudos preliminares dele com o uso de antipsicótico, tá? Para potencialização, diminuição de efeitos negativos, tá? Sintomas negativos ou efeitos colaterais da medicação mesmo, são sintomas negativos da própria medicação em esquizofrenia, enfim. Por exemplo, ele tem alguns estudos com esquizofrenia, tá? Eu vou levantar a bola, tá? Vou deixar quicando, quem quiser chutar, chute. Não li, não tenho maiores informações. Se alguém quiser procurar, pode procurar ou deixa um comentário, enfim. De um colega, ouvi que a medicação pode ser útil em pacientes com esquizofrenia, tá? Que tiveram como consequência do uso de muitos anos de neurolépticos, né, a discinesia tardia. Ele pode ajudar a diminuir essa questão em muitos pacientes, né. Mas lembrando, antes de chegar em mirtazapina, tem a clozapina, né, enfim, que dispensa comentários, né. Assim, o ganho de peso ele pode ser até a sexta semana, se até a sexta semana tu não tiver ganho de peso, vai ser muito pouco provável tu continuar a ter ela, né? E o ganho de peso é muito mais comum em mulheres pré-menopausa do que homens ou mulheres já em menopausa, né? Ou climatério, né? Então, medicação bem legal. A bupropiona, lembrando, pode mitigar um pouco o ganho de peso dela, né? E outras medicações também. Então, acho que era isso. Assim encerro o capítulo mirtazapina.